Amém. Irmãos, então abra a sua Bíblia comigo enquanto as crianças saem, né? Em 1 João capítulo 3, versículo 22 ao versículo 24, nós estamos aí de volta, né? Depois aí do mês da família, dando uma pausa na primeira epístola de João e hoje retornando aí, Deus abençoando, vamos até o final, né? E então capítulo de número 3, versículo 22 e 24 hoje, para que nós possamos, assim, meditar na sua palavra. Apenas 3 versos, 1 João 3, verso 22 a 24. Amém? Amém. Então, já que os irmãos encontraram, vamos fazer leitura juntos dos 3 versos, 22 a 24. Leiamos, irmãos. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos... E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui faz parte de um conjunto onde Deus está chamando a atenção e falando sobre o amor. Só para que nós entendamos, né, um pouco do contexto que estamos. Ele chama a atenção e fala do amor, né, a partir do versículo de número 11 em diante. E como nós observamos, ele também chama-nos a atenção aqui para a verdade da palavra de Deus, ou os mandamentos do Senhor, da importância e do que isso tem a ver com essa relação de Deus com fé, amor, e assim possamos também agradar ao Senhor. Irmãos, Martim Lutero, certa vez ele afirmou que todo o ensinamento contrário às sagradas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Então, embora muitas vezes, irmãos, nós nos encantamos com o extraordinário, nem sempre o extraordinário quer dizer uma fé verdadeira e quer dizer que Deus tem abençoado aquele momento. E esse era, irmãos, um princípio importante que João está chamando a atenção para a gente aqui, que nós precisamos entender nessa noite. Nos versículos 11 a 21, irmãos, ele chamou a atenção para o amor ao próximo, mas destacando para a gente que, segundo o autor, o amor é uma ordem, é um mandamento, irmãos, e que nós devemos amar, e quem não ama, ele fala algo bem pesado, que quem não ama está morto. Então, a ideia de morte espiritual. E além de tudo, além de estar morto, ele também causa morte, né. A verdade é que se eu, estou morto, eu não vou gerar vida, né. E aí, João também deixa claro, irmãos, que amar caracteriza, então, uma marca daquele que foi, ressuscitado, né, transformado, trazido à vida, daquele Cristo que morreu na cruz para que nós pudéssemos viver através daquilo que ele fez, dos benefícios do amor que ele lançou sobre nós lá na cruz. Então, no versículo 22 a 24, aqui, o texto que nós lemos, o autor vai chamar a atenção para a gente, irmãos, da importância do mandamento, da guarda da palavra de Deus. E também exorta todos nós a obedecermos, porque ele é precioso para nós, a prática ela é importante e nós podemos viver uma vida melhor de relacionamento com Deus e uns com os outros. Irmãos, ele está escrevendo mais uma vez, lembrando, sei que isso já é bem claro na mente da maioria, mas que João está escrevendo para a gente, combatendo, irmãos, uma corrente, um pensamento que havia na época chamado gnosticismo, onde todo o corpo é mau, então não havia problema se pecasse. Mas a verdade é que nós entendemos que não é assim. Por isso que ele já, desde lá do início, chama atenção para a gente que nós precisamos viver uma vida santa e fiel, uma vida sem pecado, uma vida de pureza. E se os ensinos daqueles homens não estivessem de acordo com o ensino de Jesus, né, e nós também precisamos aplicar isso nos nossos dias, nós deveríamos, irmãos, descartar esses ensinos, deveríamos deixar de lado. Então, João faz alguns destaques aqui importantes em relação à palavra e da importância dos mandamentos de Deus que eu queria deixar para você aqui rapidamente nessa noite. Primeiramente, irmãos, a guarda dos mandamentos é uma condição ou não
da resposta da oração de Deus, no sentido de que, versículo 22 ele chamou atenção para a gente para oração, e ele diz: "E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável". Mas será que isso é uma condição para que a minha oração, quando eu chego a Deus, seja respondida? Eu preciso guardar os mandamentos? Irmãos, a a garantia da nossa posição perante Deus, nos dá ousadia de chegar ao Senhor. Dá-nos ousadia, irmãos, de orar a Deus, de entender que Deus vai responder a nossa oração. Só que isso é um fato, as nossas orações, irmãos, não são respondidas como recompensa da obediência, mas elas são respondidas, irmãos, porque nós guardamos os mandamentos e nós evitamos, então, assim, irmãos, de que a nossa mente peça algo que não agrade a Deus. Então a ideia que João vai trazer é bem diferente, não é assim: "Olha, obedeça que tudo que você pedir vai ter", mas obedeça, porque obedecendo você terá uma mente onde você consegue compreender qual é a vontade de Deus para sua vida. E aí, muitas das orações, irmãos, mundanas, de pessoas que às vezes pedem coisas absurdas, elas são descartadas. Isso tem muita coerência com o que João vai registrar, que Cristo falou lá no seu evangelho. João capítulo 15, versículo 7, Jesus chama atenção e diz: "Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito". Então a palavra, ela precisa habitar em mim, a palavra precisa existir em mim. E nós sabemos muito bem que Cristo é a palavra, a expressão maior da palavra. João fala e bate muito sobre a questão da palavra no seu evangelho, quando lá no início ele afirma que no princípio era o verbo, a palavra. Jesus é a palavra. E dessa forma, irmãos, oramos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós entendemos, irmãos, que Cristo habita em nós e que nós precisamos ser coerentes com o ensino, obedecendo os mandamentos do Senhor. Então João afirma que as orações dos santos são respondidas, desde que eles guardem os mandamentos que moldam o coração, que molda o nosso ser e transforma a nossa vida. E assim nós somos agradáveis a Deus, né? Agrada-te do Senhor, não é verdade? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Assim nós precisamos agradar do Senhor, da sua palavra, da sua vontade. A obediência a Deus, então, irmãos, ela produz contentamento ao Senhor. A obediência é algo que pode a todo momento ser algo que nós precisamos colocar como primordial na nossa vida, porque isso agrada a Deus, né. Isso é claro na sua vida, não é verdade? Na sua vida você tem aí filhos no seu lar, ou convive com filhos, ou pessoas que têm filhos pequenos, né, e você pode destacar que uma criança é um bom filho ou não, pelo quê? Pela obediência. Não é pelos abraços, beijos, pelas conversas, mas é justamente quando aquela criança recebe uma ordem, aquela ordem é cumprida. Isso é obediência, isso agrada a Deus. Então, Deus quer que nós ofereçamos Ele isso, né, e entendendo que Deus quer de nós obediência. Irmãos, o escritor John Stott, ele diz que nós temos confiança não só para ter acesso a Ele em oração, mas para receber também dele a resposta. Ou seja, eu posso orar, eu posso crer e posso ousar dizer: "Deus vai me responder". Porque ele chama atenção para gente, que nós temos então essa mente transformada em todo o tempo pela palavra de Deus. Mas, irmãos, a obediência, ela é uma condição, então, indispensável e não causa, irmãos, algo ruim na minha vida, mas algo proveitoso. Mas entenda uma coisa, a causa aqui, irmãos, a obediência é a condição indispensável, não a causa meritória de Deus responder. Então, entenda que você é obediente, mas é algo que você precisa ter, é um requisito para ser ouvido por Deus. Então não é um mérito. "Ah, então pastor, se eu obedecer os 10 mandamentos, eu vou ser ouvido em tudo". Não, é um pré-requisito, não é uma coisa que Deus vai te retribuir. Mas ele também destaca para a gente, irmãos, que essa obediência é prova de que a nossa vontade está em harmonia. E pensando sobre essa verdade,
1 João capítulo 5, versículo 14, o apóstolo ele escreve: "Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve". Então, é mediante a palavra, mas também segundo a vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus pela palavra. Eu sei qual é o desejo do Senhor, os desígnios de Deus pela palavra. Então, a partir disso, irmãos, nós devemos lembrar aqui para você algumas verdades em relação a essa questão da palavra. Primeiro, o elemento essencial para que Deus atenda as nossas orações, irmãos, além da sua graça, será sempre a obediência. Deus quer de você obediência em todo o tempo. E essa obediência, irmãos, não tem como fugir disso. Não tem como, porque se eu não sou obediente, quer dizer que eu não sou filho, né? E a gente não sai aí distribuindo gracinhas para os filhos dos outros, irmãos. A gente faz para os nossos filhos, né? E sim, buscando sempre agradar a eles quando eles são obedientes. Mas também, então, irmãos, via de regra, nós ouvimos dizer que há 3 tipos de respostas, não é verdade? Qual que é? Sim, não e talvez. Mas quando a gente vai em Tiago, ele chama atenção para a gente por uma quarta possibilidade que é: "Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres". Mas também, então, tem uma negativa aqui que chama atenção, porque essa negativa, irmãos, quer dizer que Deus não atenderá a minha oração, porque ela é uma oração egoísta, por não conhecer a vontade de Deus, por não reconhecer na palavra de Deus aquilo que é o querer do Senhor para minha vida. Então, nós aprendemos aqui também, irmãos, uma advertência séria nesse primeiro versículo, que quer dizer o quê? Que quando alguém ora, nós podemos, irmãos, não obedecer os mandamentos. E tal oração se torna, então, abominável a Deus. E quando eu oro, então, em falta de obediência, eu não agrado a Deus. E esse não agradar a Deus é um problema sério. Provérbios 15, versículo 8 diz: "O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento". O que Provérbios quer dizer é que eu posso fazer o que for para Deus, o que for, mas se isso não for em obediência, eu não fiz nada. Nada foi feito para Deus se não foi feito em obediência à sua palavra. Nada foi feito para Deus se não foi feito de acordo com aquilo que ele determinou para mim. Segunda verdade que eu queria deixar para você nesse texto, irmãos, em relação ao mandamento. O mandamento é crer e amar. Olha o versículo 23, quando ele afirma de novo da gente. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o conteúdo do mandamento aqui, irmãos, que o Senhor nos chama a atenção aqui é crer e amar ao próximo. E é importante, irmãos, nós entendemos isso que diante dessa palavra de Deus, crer e amar é algo importante e precisam andar juntos porque fazem parte de uma ligação que João vai começar a trabalhar daqui para frente dentro da sua carta. Ele vai chamar a atenção, irmãos, que os mestres antigamente tinham abandonado essa ideia do crer e o amar juntamente, mas assim sempre foi presente na vida de Jesus. No entanto, João mostra que não basta crer, é necessário crer de uma forma determinada pelo Senhor. Ainda John Stott, ele vai dizer que o amor recíproco já foi mencionado no capítulo 2, versículos 7 e 8, mas aqui, pela primeira vez, a fé e o amor estão postos juntos. Então ele chama a atenção que ambos, a partir de agora, começam a andar juntos. Ambos são vontade de Deus. Ambos são ordens dadas por Deus. O mandamento de Deus, então, é que eu creia nele. E agora ele chama a atenção, o mandamento de Deus é que eu também ame ao próximo. Crer e amar estão juntos aqui, tá? Então, o apóstolo chama, então, para nós crermos num Deus que é amor. Ele vai falar mais para frente para a gente, especificamente desse Deus que é amor, né? E ele vai trabalhar essa ideia do amor. E segundo, irmãos, o mandamento aqui, o Senhor constitui se cada um de nós pessoas que precisam amar ao próximo. O amor é uma das marcas que também apresentam uma igreja viva, que também apresenta o Cristo e a minha fé. Esse versículo ensina, irmãos, então, o princípio que
Nós precisamos ter em nosso coração que fé e amor não se desassociam, ambos são ordens. Eu não posso escolher não crer, e eu não posso escolher não amar. Eu não posso separar fé e amor. Em Marcos 16, versículo 16, ele diz: "Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado". Então, a falta de fé, de crer, ela leva para o inferno, ela mata, mas também a falta de amor, já é dito bem claro para a gente que ela também mata. Quando lemos lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, que nós precisamos perdoar, quando nós também fomos perdoados, demonstra para gente que se eu não amar o próximo, se eu não estender o perdão que eu recebi, eu não amei, eu também não sou digno do amor do Senhor. Eu preciso amar ao próximo, a semelhança daquilo que eu fui amado. Então, irmãos, amar é algo importante, crer é algo importante. O mandamento que ele nos dá, então, que hoje é creia no Senhor, mas ame ao próximo, porque imagina como é bom, né? A gente tem filhos aí, como é bom quando alguém ama o seu filho, né? Trata bem seu filho, faz carinho no seu filho, agrada teu filho. Como é que fica o coração do pai? Agora imagina a dor de um pai, né, de uma mãe, quando você chega e seu filho é maltratado por alguém, né, constrangido por alguém, é recriminado por alguém. Dói, não dói, querido? Dói. Lembre-se, olhe sempre para o próximo como alguém amado do Senhor. Olhe sempre para o próximo como alguém que é filho de Deus. Olhe sempre para o próximo, irmãos, como aquele irmão que o Senhor te deu para amar. E ele não é perfeito como você não é. Mas Deus mandou amá-los. E nós precisamos amar a cada um pela extinção que nós fazemos, irmãos, do mundo. Porque o mundo não, o mundo ama quem agrada. Nós amamos a todos, aqueles que o Senhor nos chama a amar, e principalmente os da fé, né, que são os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, terceira verdade que queria deixar para você em relação ao texto aqui, rapidamente. Irmãos, guardar o mandamento evidencia também comunhão com Deus. O versículo 24, ele diz assim para gente: "E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu". Irmãos, o conceito aqui de permanência mútua, mencionado aqui no texto, chama atenção para a gente e também volta-se lá o Evangelho de João, quando no capítulo 15, versículo 4, ele vai nos dizer: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós". O que João está fazendo aqui é praticamente reproduzir a palavra de Jesus, quando Jesus chama a permanência. Então, esse permanecer, irmãos, chama nós entendemos que é vice-versa, um no outro. Como também ele vai chamar a atenção que há essa habitação entre ele, havia esse conceito de unidade, de habitar. Eu habito no Pai, o Pai em mim. Então, nós também temos essa relação. E como isso funciona? O Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, Deus habilita o crente por meio do Espírito Santo. Segundo o apóstolo chama atenção, a presença do Espírito Santo que habita em nós, na vida de cada crente, é uma evidência. Irmãos, que o Senhor é aquele que vive e também abençoa o teu povo dentro de nós, em nós, por meio de nós. Nós somos parte desse Deus que habita em nós hoje, porque nós somos o instrumento de Deus hoje para demonstrar esse amor, para obedecer esse mandamento, para ser bênção por onde formos. Irmãos, ainda John Stott ele diz que com esse versículo aqui, João vai unir 3 cordéis. Quais são esses 3 cordéis? Ele vai falar que, eh, esses 3 cordéis que ele trabalhou nos 3 capítulos anteriores aí, né. Ele vai falar que são os cordéis do mandamento, ele vai chamar a atenção que é o da fé, e ele vai chamar a atenção para a gente também, que é o mandamento do amor. Fé, amor e mandamento. Fé, amor e palavra. Fé, amor e lei. Isso anda junto e traz então para a gente uma importante realidade, para que nós entendamos que nós fazemos parte de um Deus que se baseia na palavra, de um Deus que, através dessa palavra, gera fé. Essa palavra, eu consigo amar ao próximo, eu consigo amar ao próximo.
Irmãos, a partir dessa verdade, eu queria deixar para você aqui alguns pontos para que você possa compreender e refletir um pouquinho sobre essa questão do mandamento de Deus, como falamos hoje. Esse texto, irmãos, ele deixa claro que a comunhão com Deus não se constrói, irmãos, pelo simples fato de frequentar uma igreja, de ser parte do hall de membro da igreja, de cantar, de orar, de ler a Bíblia, mas vai muito além, irmãos. Essas coisas são importantes e ordenadas nas Escrituras, mas elas não são aquilo que me liga a Deus. Não é eu prestar um culto a Deus que vai dizer que eu tenho comunhão com o Senhor. E olhamos isso bem claramente quando nós olhamos os profetas anteriores ao exílio, quando eles ainda, irmãos, eram pessoas que anunciavam: olha, povo, se arrependam, se voltem para Deus. Olha, eu não agrado do culto de vocês. Eles cultuavam, irmãos, iam ao templo, sacrificavam, apresentavam louvores, estavam lá, as suas orações eram levadas, os jejuns aconteciam e Deus abominava tudo que era feito, porque na verdade não havia essa relação com a palavra de Deus que o texto chama atenção. Não havia, irmãos, essa fé, não havia esse amor presente na vida dessas pessoas. Então, a partir dessa verdade, irmãos, nós precisamos compreender que aquilo que instrui-me a ser reconhecido como filho de Deus é justamente o fato desse relacionamento ser maior, é obediência. Religiosidade sem obediência, irmãos, não tem valor algum. Religiosidade sem vida é religiosidade morta. Religiosidade só de conceito, irmãos, não leva ninguém para o céu. Religiosidade, irmãos, só teórica, mata, como qualquer outra teoria vai matá-lo. Qualquer outra teoria. Eu e você precisamos viver, prática. E essa prática nunca foi fácil. Irmãos, eu posso dizer para você tranquilamente que eu sei como faz um prédio. Você sabe como é que faz uma casa? Sei, mas eu nunca fiz uma. Você já fez uma casa? Tirando os nossos irmãos aí, né. Eu sei como é que faz, mas eu nunca fiz. E por causa disso, por saber, eu sou um construtor? Sou? Não, porque teoria é só teoria, prática é outra coisa, prática é outra coisa. É, nós vivemos a época da teoria, né, irmãos? Hoje as pessoas são teoricamente profissionais, teoricamente conhecedores, teoricamente todo mundo entende todas as coisas. Hoje todo mundo abre um canal no YouTube e vai ser um teórico de alguma coisa. E começa ali uma difusão de uma teoria, mas praticar é bem diferente. Nunca se teve tanto curso superior no nosso país, irmãos, nunca foram tantos aqueles que nunca exerceram a profissão, daqueles que estudaram e nunca pegaram na prática a teoria que receberam. Você não pode ser um crente teórico. Você não pode ser um crente sem vida da palavra de Deus. Tiago vai nos falar que nós somos o quê? Enganadores. Mas nós não somos enganadores do outro. Nós somos enganadores de nós mesmos, achando que a nossa teoria vai nos salvar. Se não houver prática, não tem salvação. A verdade também, irmãos, queria deixar para você, para reflexão, que a presença do Espírito não é evidenciada também pela manifestação de dons maravilhosos e coisas deslumbrantes, irmãos. Tampouco, irmãos, é uma sensação. Então, muitas pessoas vão dizer assim: pastor, senti um arrepio hoje no culto. Vou mandar desligar o ar-condicionado, porque deve ser isso, porque isso não é cristianismo, irmãos. Você pode sentir emoções na presença de Deus? Pode, né. Mas aí daqui a pouco você vai achar o seguinte: "Ah, pastor, hoje eu não senti nada, eu vou mandar ligar o ar-condicionado para você sentir o arrepio, porque senão você não acha que é crente". Não é assim, querido. Não é assim que a coisa funciona. Você precisa entender, irmãos, que não é essa relação de coisas especiais acontecendo. A nossa fé, ela é uma fé racional. Ela não vem, irmãos, de coisas deslumbrantes, mas se essas coisas acontecerem, glória a Deus,
né. Entenda que uma coisa, não estou dizendo que elas não possam acontecer, não estou dizendo que elas não devam acontecer, mas você não pode basear a sua fé e o seu relacionamento com Deus por essas coisas, porque muitas vezes na nossa vida as coisas não vão bem. E nós muitas vezes não vamos ver extraordinários acontecendo, mas nem por isso você precisa deixar de crer, nem por isso você precisa entender que essas coisas foram alguma coisa lá no passado que afetou sua vida e aquilo quer dizer que você não é um servo de Deus, pelo contrário, a presença do Espírito, ela é marcada, irmãos, por uma convicção que ninguém tira da minha vida e da sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que eu estou bem certo, o hino, né, nós cantamos, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. Isso mostra uma convicção do autor desse hino, né, até o dia final eu vou guardar a minha convicção, e eu preciso entender que não é pelos extraordinários que eu creio porque Deus gerou isso através da palavra. Irmãos, se você é um crente que nasceu pelos milagres, você vai morrer ali na frente. A sua vida espiritual acaba ali. Ali na frente acaba os milagres. Ali na frente acaba o extraordinário. Ali na frente acaba o espetacular. E aí? Agora, quando nós somos servos gerados pelo mandamento, pela palavra, irmãos, essa fé é inabalável. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Não veio pelos milagres, não veio pelo extraordinário. Os extraordinários pode ser um up na sua vida, mas nunca pode ser a sua vida, não pode ser a sua fé. Então, quando, segundo a Bíblia, ele nos leva a conhecer a verdade por meio da palavra, no capítulo 2, versículo 20, ele já tinha dito isso quando ele nos afirmou o seguinte: "E vós possuís unção que vem do santo e todos têm conhecimento". Ele chama a atenção do conhecimento, ele não está falando de distinção daquele que experimentou alguma coisa, não tá. Ele está falando que vocês têm conhecimento. Irmãos, ele nos ensina também a respeito de todas as coisas, versículo 27 lá do capítulo 2, quando ele fala: "Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou". Nos leva, irmãos, então, a confessar um Cristo vivo, um Cristo que realmente entendeu que nós precisávamos dele e assim nos amou, irmãos, através da manifestação que ele é, a palavra. E ele segue, então, abençoando a nossa vida, nos chamando à sua obediência. Ele nos abençoa para que nós sejamos obedientes. E eu deixo, irmãos, então aqui, que o mandamento do Senhor tem fundamental importância na vida de uma igreja que entende, que compreende quem é o Senhor. Porque esse Deus é o Deus que, irmãos, trabalha na nossa vida através da sua palavra constantemente para que nós possamos crer em fé, possamos também amar, mas não um amor qualquer, amor que vem do Senhor nosso Deus. Então, quando, irmãos, alguém chamar a atenção para você para algo em relação à palavra que não veio daquele que é o principal que você tem recebido diante do Senhor, o conteúdo desse mandamento precisa ser sempre crer e amar. Paulo tinha dito que: "Olha, tudo aquilo que passar disso seja anátema". Mentira. E assim nós também precisamos entender que não despreze o que Cristo fez por você. Que o Espírito Santo, irmãos, aplique na sua palavra, a sua palavra no teu coração. E no nosso coração nós sejamos também moldados e guiados por Deus, para que nós possamos crer constantemente no nosso Deus. Deus é aquele que abençoa a nossa vida em todo o tempo. Amém?